E aí, gente, como que vocês estão? De segunda-feira, já gravei um vídeo para liberar hoje para vocês. Tô com uma louça aqui para lavar e tô passando um cafezinho também. Então, vou colocar vocês aqui pra gente conversando um pouquinho. Vamos conversando enquanto eu lavo essa louça aqui. Aconteceu Aconteceu muitas coisas, né, nesses últimos tempos. Perdi minha mãe, né? Me aproximei mais ainda de Deus, né? Em questão de tudo, né? Então, com o acontecido, tá até com a camiseta do maridão. Com o acontecido da minha mãe, me aproximei mais de Deus. E é algo que eu quero conversar com vocês. Aí, enquanto eu lavo a louça aqui, a gente vai conversando. Porque eu acho interessante, sabe, ter essa troca de experiência. E com tudo que aconteceu com a minha mãe, eu me aproximei mais de Deus, como eu já falei pra vocês. Mas não só isso, né? Na verdade, já tinha me reconciliado bem antes. Eu me reconciliei, se eu não estiver enganada, em fevereiro de 2025. Se não me falha a memória, eu acho que é isso. Mas muito instável, sabe? Não tinha pegado firme, sabe? E ia, aí ficava um tempo sem ir e tal. E aconteceu muita coisa, então eu acabei me afastando, sabe? Não tendo mais comunhão com irmãos da igreja, sabe? Porque eu me feri muito, né? E esse é um assunto que as pessoas não conversam, sabe? De tipo, e é algo que tem que ser conversado, sabe? Tem que pôr pra fora, sabe? Eu vejo que é um assunto que a gente quase não conversa sobre. A gente, quando a gente se converte, que a gente é um novo convertido, a gente acha que é tudo mil maravilhas, sabe? E não é. Não é mil maravilhas. A gente vê que pessoas dentro da igreja não são perfeitas, não são santas, são pecadores como nós e vão errar como nós, né? Só que a gente cria uma certa... sei lá, a gente cria um negócio na nossa cabeça de que, aceita Jesus, não peca mais, não erra mais, sei lá, sabe, algo assim. E, gente, vai ter, sabe, na Bíblia sempre, né, sempre é falado, sabe, se a gente pega para ler, né, a passagem de Jesus, né, em João e tal, que fala sobre, deve ter outras passagens também, mas o joio e o trigo sempre existiu dentro da igreja, sabe? Sempre teve. E o nosso erro, né, de ser convertido é a gente colocar nossas expectativas nas pessoas, sabe? Fulano tá lá mais tempo, fulano vai me ajudar, fulano isso, fulano aquilo. Não, gente, a gente não tem que colocar as nossas expectativas em fulano, sabe? A gente tem que colocar nossas expectativas em Deus. E mesmo às vezes quando a gente coloca nossas expectativas em Deus, a gente se frustra, sabe? Porque Deus, ele não vai fazer do jeito que a gente quer, como a gente quer, não vai, sabe?
a famosa frase, seja feita a sua vontade? Pois então, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas muitas das vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade, não é o que a gente quer, sabe? E muitas das vezes Deus, ele não vai fazer o que a gente quer, ele vai fazer o que ele quer, da forma como ele quer, do jeito que ele quer. Então, por que eu venho falar isso pra vocês? Porque eu falo que eu tive que mudar de cidade, mudar de ambiente pra aprender a ver mais Deus nas coisas, sabe? Aprender a ouvir mais a voz de Deus também. E o acontecido com a minha mãe foi resposta de oração. Não que eu olhe para minha mãe ficar enferma e, né, descansar no Senhor. Não. Mas foi resposta de oração da seguinte forma. Quando eu me reconciliei com Jesus, eu comecei a orar pela minha família. Então, tem pessoas na minha família que, acredito eu, que nunca aceitaram Jesus. Tem pessoas na minha família que estão longe na casa do Pai, sabe? Então, a minha oração sempre foi pela minha família, pela minha mãe também. Né? Eu entrego a vida da minha família nas mãos do Senhor, peço ao Senhor que cada um deles venha ter um verdadeiro encontro com Jesus, e não o Jesus que a religiosidade prega. O Jesus que está na Bíblia, que é aquele ali, que quem encontra aquele ali, cara, não sabe, vai entender o que eu tô querendo dizer. Que é o melhor encontro da vida, assim. E seja feita a sua vontade, sabe? Então, Deus, ele atendeu o meu pedido, né? De que tenha um encontro com Jesus. A minha mãe, ela teve um encontro com Jesus. Ela se reencontrou com Jesus. Ela se reconciliou com Jesus. Né? Só que num leito de hospital. Sabe? Mas, para honra e glória do Senhor, a gente conseguiu essa vitória da minha mãe. E o que acontece? Quando a gente ora pedindo algo a Deus e Deus não dá aquilo que a gente quer, é complicado, porque é muito mais fácil a gente adorar a Deus quando Ele está dando tudo o que a gente quer. É muito mais fácil dar glória a Deus, aleluia, né? E quando Ele não dá? Sabe? Quando Ele não faz? Quando Ele não dá cura, quando Ele não opera milagre, quando o nosso pedido é não levar quem a gente ama e Ele simplesmente leva, né? Então, assim, são muitas camadas, tá? E dessa vez que eu me reconciliei, eu não tô olhando nem pra minha direita nem pra minha esquerda. O que a minha direita tá fazendo, o que a minha esquerda tá fazendo, sabe? Ai, fulano tá fazendo a obra de Deus de qualquer jeito. Tá, deixa fulano com Deus. Eu não tenho nada a ver com fulano. Eu não tô certa, sabe? Se a gente for parar pra só ficar olhando e apontando o próximo, é muito fácil. Sabe? É muito fácil ter essa vida com Deus. E, tipo, sabe? Você ir na igreja só pra ficar olhando e apontando o erro dos outros. É maravilhoso isso, né? Você tá ali como um juiz, como se você fosse perfeito, como se você não errasse, como se você não pecasse. Ah, mas fulano tá fazendo a obra. E o que você tá fazendo pra fazer a obra de Deus? Você tá meditando na palavra? Você tá orando? Você tá jejuando, buscando fortalecer seu espírito? Ou você só tá sendo mais um julgador de plantão? Sabe? Então, eu não tô mais que nem no começo da minha caminhada, sabe? Eu não olho mais para as pessoas, porque, gente, quando a gente pega, por isso que a palavra fala, eu acho que é em Salmos 119, se eu não estiver enganada, a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés
Então, assim, quando a gente pega pra ler a Bíblia nos confronta, sabe? De tipo assim, pô, quem que você tá sendo? Quem que você acha que você é, sabe? E tipo, já teve vezes de eu sair da igreja e tipo assim, não, isso aqui não é pra mim, sabe? De tipo assim, pô, é as coisas de Deus. Não tá certo fazer de qualquer jeito. Sim, não tá certo fazer de qualquer jeito, mas tem pessoas que vai fazer de qualquer jeito. Porque não tem outra pessoa pra fazer certo. E quando tem, a pessoa não quer. Sabe? A pessoa não quer fazer, mas ela quer julgar. Ela quer apontar. Ela quer criticar, sabe? Então, eu estou aprendendo muito com isso. E assim, buscando sempre melhorar, sabe? Errar, gente, todos nós vamos errar, tá? Todos nós vamos pecar, porque a gente já vem, né? A gente já é propício a pecar, sabe? E quando Jesus fala assim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, o que Jesus está falando? A gente tem que se negar todos os dias, sabe? Negar as nossas vontades, os nossos desejos, né? Nossas vontades, nossos desejos, né? Normalmente nos afasta de Deus, não é Deus que se afasta da gente, é a gente que se afasta de Deus. E é um equilíbrio, é você fazer a escolha se você vai querer alimentar sua carne ou se você vai querer alimentar seu espírito, né? Então, tudo isso que aconteceu, assim, sabe, com a minha mãe, bem antes, na verdade, né? Tudo que vinha acontecendo com a minha mãe, bem antes dela, né, dessa última vez que ela ficou internada e tal, me aproximei muito de Deus. Ainda, ser bem sincera, assim, leio a palavra, mas estou bem falha, assim, sabe? Não estou uma pessoa... Nossa, devoradora da palavra, sabe? Ainda não. Mas eu creio que em nome de Jesus eu vou ser essa devoradora da palavra. Mas o meu conselho para quem está começando nessa caminhada é o seguinte: é você se pegar com Deus, sabe? É você fazer que nem um salmista. Eu levo os meus olhos ao monte, pois é de lá que vem o meu socorro. É olhar para Jesus. Não é olhar para o seu coleguinha da direita, o seu coleguinha da esquerda. Você entendeu? É olhar para Jesus. Porque o seu coleguinha vai errar, você vai errar. Você entendeu? E quando errar, pois você dobra o seu joelho, ora, pede perdão a Deus, reconhece seu pecado, tenha o seu coração quebrantado ao Senhor, porque o Senhor, Ele ama quem tem o coração quebrantado a Ele. Então se prostra aos pés do Senhor, pede perdão, se sentir vontade de chorar, chore, glorifique a Deus, você entendeu? Porque, gente, é da nossa natureza humana a gente errar, a gente pecar, sabe? Esses dias mesmo, né, eu fiquei muito irada, muito inconformada com a maldade humana, sabe? Como teve acontecido com o meu sogro e tal. E pra quem não sabe, o meu sogro, ele junta reciclagem, mas ele não deixa de qualquer jeito, tá, gente? Ele é bem limpo, ele é bem organizado, né? E minha sogra foi atrás de um terreno pra ele, né? E ele juntava as coisinhas dele e denunciaram, sabe, que estava um lugar sujo, imundo, cheio de rato, escorpião, essas coisas, gente. Assim, se visse o antes e depois do terreno, sabe, que a minha sogra comprou, ele cuidou, sabe, ele tirou todos os matos, tinha um monte de coisa podre que jogavam no terreno, sabe, uma maldade humana mesmo, sabe, ele teve que sair, sabe, do terreno dele lá, porque é algo que tem que ser
industrial, né? Então tem que ser um infarto industrial. E eu fiquei muito indignada, aí até conversei com meu pai, né? E meu pai também falou, como que é sujo? Seu sogro é tão limpinho, eu fui lá, tudo limpinho, tudo organizado, cada coisa no canto. Aí uma pessoa falou assim, mas ela não é da igreja? Aí ali eu vi que eu pequei, sabe? Porque eu estava falando da pessoa que fez a maldade, né? Eu ainda até falei, né, comentei com meu pai que eu falei assim pra minha sogra, fulana, vocês estão achando que é fulana, mas fulana é Maria vai com as outras. Quem tá fazendo o converseiro todo é a outra pessoa. E vocês estão implicando com a pessoa errada. Né? Comentei com meu pai falou assim, faz sentido. Né? Aí a pessoa perguntou assim, você não vai da igreja? Você tá fazendo converseiro e tal? Ali eu vi que eu errei, sabe? E o que eu fiz? Eu fui orar. Eu fui orar, eu pedi perdão pra Deus. E tive uma palavra, sabe? A gente da igreja, as pessoas nos rotulam como pessoas perfeitas, sabe? Pessoas que não erram, pessoas que não pecam. E, gente, eu sou uma pessoa que eu tô caminhando com Cristo, mas eu erro tanto, eu peco tanto, sabe? Mas não deveria. Pois é, não deveria, só Deus sabe as minhas lutas, sabe? Com o meu temperamento, sabe? Com a minha falta de paciência, sabe? Eu não vai pegar alguém pelo pescoço. Então, assim, é só Deus na minha vida, sabe? E com isso, eu vi que, tipo assim, as pessoas acham que a gente é perfeito. E não, gente, a gente vai errar. Sabe? Eu frequentar uma igreja não me faz, tem mais doce aqui pra enxergar, não me faz ser melhor que ninguém, sabe? Tipo, eu tô isenta de... isenta não. Como é que fala? Eu não tô livre de pecar, sabe? Eu vou pecar, né? Não que eu queira pecar, mas quando a gente não vigia, a gente peca. Por isso que fala, né? Vigiar e orar. Vigiar a todo tempo, porque a gente tá propenso a pecar. A gente tá propenso a, sabe? A errar. E me veio isso, de tipo assim, gente, a gente que tá na igreja, até pra nós mesmos que estamos na igreja, até pra quem tá fora, né, não tem conhecimento, ou se feriu com a igreja e acha que, tipo assim, gente, ali é só um lugar de gente perfeito. Não é. E é isso que eu quero passar pra vocês. Porque eu acho que é em Marcos 2,17. Jesus fala, né? Como que é a passagem? Que os sãos não precisam de médicos, né? E Jesus, ele não veio para quem é são, para quem é justo. Ele veio para os pecadores, né? Então, Jesus, ele fala isso, né? Ele não veio atrás dos justos. Se ele viesse atrás dos justos, ele teria incluído os fariseus, porque os fariseus se achavam justos, né? E ele não foi atrás dos fariseus, né? Ele veio atrás dos pecadores, né? A igreja, nós, igrejas, né, aonde nós congregamos, é para ser um hospital da alma, sabe? É pra gente... isso é outra coisa. Não só para as pessoas que veem a gente de fora, como nós mesmos. Gente, a gente não é merecedor de nada. A gente não é merecedor de nada, sabe? A graça e a misericórdia de Deus nos alcançou, mas a gente não é merecedor de nada, sabe? A gente não é digno de nada, sabe? Quando a gente se aproxima de Deus, a gente se torna filho dele, sabe? Quando a gente permite uma aproximação com Deus, um reconhecimento de quem é Deus, a gente se torna filho. Agora, que a gente possa
tirar isso tanto da nossa mente, nós que estamos congregando, tanto as pessoas, né? Peça a Deus, né, ao Espírito Santo, que toque no coração das pessoas, para as pessoas tirarem isso da cabeça de que somos perfeitos, que ali não é lugar para elas. Gente, se a igreja fosse lugar de pessoas perfeitas, ninguém estaria ali dentro. Ninguém estaria ali dentro, porque ninguém é perfeito, ninguém é santo, sabe? O significado de santo é separado. Aí é um processo que você passa quando você aceita Jesus, quando você se posiciona de você querer fazer a vontade de Jesus, né? E Jesus vai o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você, tirar dentro de você, né, coisas que te afastam de Deus, né? Que você coloca essas coisas como prioridade, como se fosse um Deus na sua vida, você entendeu? Mas eu acho que quase que abriu o negócio. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, né? Espero que vocês, né, que esse vídeo chegue a alguém que precise ouvir isso, tá? E não deixe de congregar, gente, por questão de que você se feriu, né? Porque você colocou suas expectativas no homem. O homem é falho, o homem é pecador, o homem erra, tá? O único que não erra é Deus. Então, olhe, coloque seus olhos em Jesus, deposita suas expectativas em Jesus, tá? Se com Jesus tá difícil, imagina sem Ele. Porque eu posso falar por mim, eu sem Jesus, eu tava perdida. Eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje, sabe? Tem muita coisa ainda para ser melhorada, muita coisa. A minha paciência, a minha boca aberta, sabe? Tem muita coisa para ser melhorado, para ser trabalhado dentro de mim. Mas ver o meu antigo eu e o meu eu agora, eu posso falar que tá difícil com Jesus, mas é melhor tá difícil com Jesus do que tá difícil sem Ele. Porque sem Ele a gente não tem direção, a gente não tem noção das coisas, sabe? Sem Ele a gente fica perdido, sabe? Eu falo pelo que aconteceu com a minha mãe. Se eu não tivesse firme na presença de Deus, como que eu iria estar passando pelo luto, sabe? Porque eu me vi nas 2 primeiras semanas, nas 3 primeiras semanas, péssima, gente. Sabe? Teve uns dias assim que eu meio que me perdi, sabe? De tipo... não me perdi de desviar dos caminhos, não. Eu me senti perdida, sabe? E toda vez que eu sentia aquela tristeza muito grande, aquela vontade de chorar, aquela tristeza, aquela angústia, eu clamava a Deus, eu pedia ao Espírito Santo, me ajuda, porque sem você eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Então a gente tem que estar firmado em Deus, buscando a Deus. Caminhar com Jesus não é fácil, o caminho é estreito, é bíblico, né? Tem que ter renúncias, e renúncias, gente, não é obrigatoriamente, tá? É algo genuíno, é algo que é você, no particular, com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te incomodar sobre tal coisa que você precisa renunciar, sabe? Parar de praticar aquilo, parar de usar algo assim, tá? É você e Deus, não tem nada a ver com religiosidade. É um negócio particular e íntimo que acontece dentro de você. E só quem já passou por isso entende. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!